Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Celeste, mais um dia na presença do Senhor. Irmãos, mais um dia para agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, um ar tão bom, gente, é tão bom respirar um ar puro. E aqui onde eu estou, na minha varanda, bem cedinho, ainda são 6 horas de manhã, já estou aqui na presença do Senhor, entregando o seu dia. Nós tivemos um momento de madrugada, um vídeo está no YouTube sobre as 7 madrugadas com Deus, e estamos aqui novamente na presença do Senhor com todo o temor do nosso coração, entregando esse dia, consagrando a nossa vida e a nossa família ao Senhor. Cobrimos com o sangue de Jesus toda a minha família, me revisto com a armadura de Efésios 6, coloco minha família debaixo do esconderijo do Altíssimo, tudo que me pertence, tudo que pertence a Ele, estão também debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Seja muito bem-vindo, você que está chegando, você que já é um habitual do canal, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificações, deixe a sua curtida para que o YouTube mostre esse vídeo a outras pessoas e também escolhe 10 amigos hoje para compartilhar essa oração de manhã, essa palavra tremenda, união com Cristo, porque muitos precisam se unir com Jesus. O que significa, irmãos, o que significa estar com Cristo? A leitura de hoje está no livro de Efésios, um livro que eu amo muito, um dos meus livros favoritos, um livro que tem tantas promessas, um livro que tem também a cobertura que nós podemos nos vestir, que é as armaduras que estão no livro de Efésios 6, do versículo 10 a 17. Mas hoje vamos ler o capítulo 1 e o versículo 3 a 14. Especialmente a palavra, a mensagem está baseada, no versículo 3, que fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! Que versículo, gente! Que versículo! Pessoal, vamos estudar uma das doutrinas mais profundas de toda a Bíblia, mas que muitas vezes passa desapercebida quando nós lemos as cartas de Paulo. Você sabia? Pessoal, ao escrever as suas epístolas, o apóstolo Paulo, ele usa repetidamente uma pequena expressão: em Cristo. Em Cristo. Irmãos, ela aparece dezenas de vezes e não é um detalhe. É uma das bases da teologia do Novo Testamento. Você que estuda teologia sabe. Pessoal, o cristianismo não consiste apenas em acreditar em Cristo. A Bíblia nos ensina algo muito maior, sabe? Nós fomos unidos a Cristo. Essa união muda completamente quem somos e como vivemos e qual é o nosso destino eterno. Irmãos, sem compreender essa verdade, nunca nós entendemos plenamente a salvação, sabia? Cada carta aos Efésios, vamos tentar entender esse contexto. Cada carta aos Efésios foi escrita por apóstolo Paulo durante a sua prisão em Roma. Ele estava preso quando escreveu isso. Nos 3 primeiros capítulos, ele apresenta as riquezas espirituais da salvação. E nos últimos, ele mostra como essas verdades transformam a vida prática. E antes de ensinar o que o cristão deve fazer, Paulo ensina quem o cristão é em Cristo Jesus. E isso nos mostra que a vida cristã nasce da identidade e não do desempenho. Tenho 5 lições sobre essa leitura de hoje, mas primeiro, antes dessa lição, vamos ler esse texto de Efésios 1, de 3 a 14. Amém? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o
qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis, assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas da dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós e os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão adquirida, por louvor da sua glória. Aleluia! Que palavra rica, gente! Que leitura mais rica temos nessa manhã! Eita glória, aleluia! Irmãos, olha só, é algo tremendo mesmo. Esse livro de Efésios, você que ainda não conhece esse livro, por favor, toma tempo de ler esse livro atentamente, aliás, de estudar esse livro de Efésios. Pessoal, sabe, quando a palavra, peraí, queria voltar num versículo aqui, tá certo. Essa longa frase de versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, esta longa frase é conhecida pelos estudiosos da Bíblia como um hino de salvação. E Paulo, ele rompe em profundo louvor, nos revelando os poderosos atos de redenção da parte de Deus. Pessoal, para conosco, sabe? Para com toda a gente, com todo o povo, com toda a humanidade. E nestes versículos, nós encontramos a perfeita sincronia da Santíssima Trindade para executar o plano da salvação. Deus Pai, que ofereceu o seu próprio Filho como sacrifício, vemos no versículo 3:6, Deus Filho, que se deu em sacrifício, e Deus Espírito Santo, que nos apresenta o Senhor Jesus Cristo e se torna a garantia da nossa salvação. Irmãos, diante de tudo isso, os três atuam de forma poderosa a fim de prover bênçãos, mas não qualquer bênçãos, bênçãos celestiais. Aqueles para todos nós, para todos aqueles que se submetam à palavra do nosso Deus. Irmãos, bênçãos espirituais, Deus é o autor de todas as bênçãos. Deus, ele é o autor de todas as bênçãos, mas ele tem também prazer em nos conceder as bênçãos, sabe? A todos nós que têm aliança com ele. Irmãos, quem crê e é fiel ao Senhor tem direito a numerosas promessas que
são concernentes a esta vida. Mas, pessoal, a palavra de Deus mostra que as bênçãos terrenas não são superiores às bênçãos espirituais, pois estas são duradouras. As bênçãos espirituais são duradouras e dizem respeito à nossa salvação e aos privilégios divinos, como dons, como santificação, como justificação. Sabe, nos lugares celestiais, quando Paulo fala de lugares celestiais, Paulo repete as expressões lugares celestiais e em Cristo para enfatizar a supremacia da bênção espiritual e o privilégio de estar no Salvador, que é Cristo Jesus. Irmãos, o reino de Deus é o lugar celestial, onde o Senhor Jesus, Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E sendo co-herdeiro com Ele, um dia também estaremos sentados à direita do Pai, junto com eles, lá no trono. E é para lá que nós vamos, se nós estamos salvos. E eu declaro a promessa de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, como isso é possível, sabe? Se o homem vive neste mundo corrupto e perverso. Não. A resposta está no sacrifício da própria vida em prol da fé. Mas é uma fé pura, é uma fé obediente na palavra de Deus. E é uma fé que tem privilégio aqui neste mundo de ser participante das maravilhas do seu reino. Amém? Agora vamos para as lições dessa magnífica leitura que Deus nos deu nessa manhã. A primeira lição é que toda a bênção espiritual está em Cristo. Efésios 1:3. Paulo não diz que Deus nos dará algumas bênçãos. Ele afirma que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E isso significa que nenhuma bênção da salvação existe separada de Jesus. O perdão, a paz, a reconciliação, a adoção, a esperança, a vida eterna, tudo está em Cristo. Fora dele existe religiosidade. Pegou a chave, irmãos? Em Cristo existe salvação, mas fora dele existe religiosidade. João 15:5 fala que sem mim nada podeis fazer. Essa é a confirmação da palavra. Segunda lição: em Cristo recebemos uma nova identidade. Efésios 1:4-5. Deus não apenas perdoou o nosso pecado, mas Ele nos fez parte da sua família. Irmãos, nossa identidade deixa de ser definida pelo passado. Não somos mais definidos pelos nossos fracassos, nem pelas nossas feridas, nem pelos nossos pecados. Nossa identidade agora é encontrada em Cristo Jesus. E a palavra confirma em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Pegou a chave? Lição número 3. Em Cristo, nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Irmãos, Efésios 1:7 agora. A palavra redenção significa libertação mediante o pagamento de um preço. E qual preço, gente? Nós éramos escravos do pecado e Cristo pagou esse preço com seu próprio sangue. E Pedro confirma essa verdade em 1 Pedro 1:18-19. Fostes resgatados pelo precioso sangue. Nossa liberdade não foi conquistada por mérito, foi comprada na cruz. Declara: minha liberdade não foi conquistada por mérito, ela foi comprada na cruz. Lição número 4. Em Cristo fomos selados pelo Espírito Santo. Efésios 1:13-14. No mundo antigo, um selo representava propriedade, autenticidade e segurança. E quando cremos em Cristo, Deus coloca sobre nós o selo do Espírito Santo, que significa que pertencemos ao Senhor. Significa que pertencemos ao Senhor e o Espírito Santo, Ele é a garantia da nossa herança. Irmãos, Ele não apenas habita em nós,
ele confirma que somos propriedades de Deus. Tá pegando? Lição número 5. Antes da lição número 5, compartilhe esse vídeo com pelo menos 10 pessoas, 10 amigos, 10 familiares nas suas redes sociais, em 10 grupos. E ative o sininho de notificações. Não deixe de dar sua curtida para que o vídeo seja mostrado ao YouTube, pelo YouTube. E também se inscreva no canal se ainda você não é inscrito. Venha fazer parte desse ministério, apoie esse ministério, porque esse ministério é um ministério inspirado pelo Espírito Santo e em prol de ganhar alma para Jesus e de levar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, lição número 5, permanecer em Cristo é viver diariamente unido com Ele e a Ele. A união com Cristo não é apenas uma verdade teológica, gente, é uma realidade diária. Jesus declarou João 15:4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em Cristo significa viver em comunhão com Ele. Irmãos, buscar sua palavra, obedecer seus mandamentos, depender da sua graça, produzir frutos para a glória do Senhor. O ramo não vive separado da videira. Da mesma forma, o discípulo não pode viver separado de Cristo. Toma esse gole da celeste. A maior riqueza de um cristão não é aquilo que recebe de Cristo, mas o privilégio de estar unido a Cristo Jesus. E quem permanece nele encontra perdão, identidade, força, esperança e a certeza da vida eterna. Amém? Desafio do dia para você hoje: leia novamente o livro de Efésios 1, o capítulo inteiro, mas presta atenção nesses versículos de 3 a 14. E enquanto você lê, destaque todas as vezes em que Paulo usa a expressão em Cristo, nele ou no amado. Entenderam? Em Cristo, nele ou no amado. E depois faça uma oração. Senhor, ensina-me a viver consciente de que minha vida está unida à tua, que eu encontre minha identidade, minha força e minha esperança somente em Cristo. Amém. Amém? Irmãos, a união com Cristo, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15:14. Toma posse dessa promessa, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia, na tua santa e poderosa presença, coberta com teu sangue e vestida com a armadura de Efésios 6, Pai. Meus filhos e minhas netinhas estão cobertos com teu sangue, meus irmãos, meus pais e meus sobrinhos, tudo debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Também a minha nora e minha cunhada, toda a minha parentela está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Tudo que me pertence a eles também. Pai querido, peço perdão dos meus pecados, seja de omissão, de ação, seja de pensamento. Pai querido, perdoa-me pelas vezes que eu duvidei de Ti. Senhor, entrego esse dia, consagro a Ti, consagro o dia dos meus filhos, Senhor. Esteja com eles na entrada e na saída, onde quer que eles vão, Pai. Pai querido, em nome de Jesus. Nessa manhã nós não queremos começar a oração falando primeiro dos nossos problemas. Hoje queremos começar contemplando quem Tu és e aquilo que fizestes por nós em Cristo. Pai querido, antes mesmo de existirmos, o Senhor já havia preparado um plano de redenção. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Cristo veio ao mundo para fazer aquilo que jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. Ele viveu a vida que nós não conseguimos viver. Ele morreu a morte que nós merecíamos. Ressuscitou para que hoje pudéssemos viver uma nova vida. Por isso, Pai, nós Te adoramos. Toda honra pertence ao Senhor, toda glória pertence ao Senhor, toda majestade pertence ao Senhor. Hoje compreendemos um pouco mais da Tua palavra. Nós não apenas seguimos Cristo, nós fomos unidos a Cristo. E essa verdade, Pai, essa verdade muda completamente quem nós somos. Pai querido, livra-nos de viver um cristianismo superficial. Livra-nos de pensar que a vida cristã consiste apenas em cumprir
compromissos religiosos. Nós queremos permanecer em Cristo, queremos que Cristo permaneça em nós, queremos que cada pensamento, cada decisão, cada atitude nossa revelem que permanecemos ao Senhor, conforme João 15, Tu és a videira verdadeira, aleluia. Nós somos apenas o ramo, Senhor, aleluia, e o ramo separado da videira seca, Pai, ele fica seca, Senhor, perde a vida, perde os frutos, perde a força. Pai querido, nos guarda de uma fé independente e não permitas que confiemos na nossa própria capacidade, nem que o sucesso nos afaste de Ti. Pai querido, que as nossas lutas, nem que as nossas próprias lutas nos façam abandonar a comunhão contigo. Nos ensina a depender diariamente da Tua presença, que a nossa primeira necessidade não seja resolver problemas, mas permanecer ligados a Cristo. Senhor, se houver em nós alguma área que esteja desligada da Tua vontade, nos revela. Se houver orgulho escondido, quebranta-nos. Se houver incredulidade, nos fortalece na fé. Se houver pecado não confessado, confesse-nos pelo Teu Espírito e conduz-nos ao arrependimento sincero. Senhor, não queremos apenas parecer cristãos, queremos viver a realidade de Cristo em nós. A Tua palavra declara, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Pai, faz dessa verdade uma experiência diária. Que Cristo viva em nossas palavras, que Cristo viva em nossos relacionamentos, na maneira como tratamos nossa família, na maneira como trabalhamos, quando ninguém estiver olhando para nós, Pai. Senhor, nós Te apresentamos todas as nossas famílias que acompanham este ministério, as nossas famílias de sangue também, nossos amigos. Apresentamos as orações que chegaram nesse canal, apresentamos pedidos que estão no meu grupo de WhatsApp, de Facebook, apresentamos, Senhor, nossos pastores, apresentamos nossos pais, Pai. Visita meu pai e minha mãe em Cabo Verde nessa manhã. Visita meus irmãos que estão trabalhando. Visita meu irmão mais novo que está lá no hospital trabalhando, cuidando de pacientes, Pai. Cuidando, Senhor, de pessoas que estão cheias de dores crônicas e muitas vezes desenganados pelos médicos terrenos. Mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor tem a última palavra. Então ajuda meu irmão, Senhor, a ajudar essas pessoas, a aliviar as dores delas, Pai. Fortalece a estrutura dele, Senhor. Abençoa também meu irmão Eliseu, ele deve estar trabalhando nesse momento. Um irmão que crescemos juntos, um irmão que quando um sente dor, a outra sente. Irmãos que Deus me deu, que são irmãos verdadeiros, Pai, em todo sentido. Guarda meus filhos na entrada e na saída, guarda os projetos, sonhos deles, os trabalhos deles, estudos. De Alvine, que ainda continua estudando, Pai. Agradeço pelo Cedric, Senhor, que já terminou, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Guarda eles com sabedoria, Senhor, com discernimento, com temor ao Senhor. Protege eles dos maus caminhos, das más companhias, das bebedeiras, Senhor, dos vícios, Pai. Protege eles das más pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Dá vigor para eles, Pai, renova as forças deles, Senhor. Em nome de Jesus eu entrego, Senhor, todo plano maligno que foi levantado contra meus filhos, eu entrego a Jesus Cristo, que levará para o lugar onde Ele mesmo determinar. Senhor, que cada esposa, cada marido também aprendam a amar como Cristo amou a igreja, e que cada um seja unido, cada lar seja unido antes de tudo a Cristo. Que os pais ensinem os filhos pelo exemplo. Obrigado porque o Senhor me fortaleceu para criar meus filhos, para educar meus filhos, e eu sou grata a Ti internamente, Pai. Hoje eu Te peço forças, renova minha saúde para poder também educar as minhas netinhas junto com meu filho, ao lado dele e da Inês, Pai. Que as casas
representadas nessa oração, especialmente a casa dos meus pais, a minha casa, a casa dos meus filhos e dos meus irmãos, que apresento aqui, de todos os meus amigos, sejam lugares onde Cristo seja verdadeiramente o centro. Nós intercedemos em concordância pelos filhos que se afastaram dos teus caminhos. Pai, assim como o ramo pode ser enxertado novamente, alcança aqueles que estão distantes, visita os que estão afastados, visita, Senhor, com teu amor, quebra todo orgulho e desfaz, Senhor, as cadeias do pecado. Senhor, atrai todos eles novamente para ti. Lembramos-nos também dos pedidos de oração, Senhor, que chegaram também no Instagram, Pai. Às vezes as pessoas escrevem lá no Instagram, quando eles não encontram meu Facebook, meu WhatsApp ou meu canal. Senhor, tu conheces aqueles que enfrentam cada tipo de enfermidade, cada causa impossível, cada luta, Pai, cada exame, Senhor, cada cirurgia, Pai. Senhor, obrigado por ter me ajudado mais uma vez na cicatrização da cirurgia de minhas mãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor fez mais uma vez milagres tremendos. Pai querido, também entrego a próxima intervenção que tenho em setembro, que é uma intervenção bem delicada, uma intervenção vascular. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego, assim como todos aqueles 19 que já passei, o Senhor esteve lá. Então, dessa também, quando eu entrarei naquela sala, o Senhor estará de prontidão, junto com Jesus Cristo e os teus anjos, blindando aquela sala, aqueles médicos, cirurgiões, os enfermeiros, assistentes, todos que estarão lá, os anestesistas. Pai querido, assim como o ramo recebe vida da videira, derrama hoje nova vida sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre meus amigos e sobre cada um que está aqui nessa oração. Fortalece os cansados, renova os abatidos, sustenta aqueles que estão prestes a desistir. Oramos por aqueles que lutam silenciosamente contra a ansiedade, depressão, contra o medo e contra a solidão, e que descubram que nunca estão separados do amor de Cristo. Como escreveu o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8:35. A resposta continua na mesma: nada, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem enfermidade e nem a morte. Nada poderá separar aqueles que estão unidos ao Senhor Jesus. Pai, abençoa os pastores, missionários, evangelistas, professores da palavra, intercessores e todos aqueles que trabalham para anunciar o Evangelho, que nunca percam de vista o verdadeiro fruto, o que nasce da comunhão com Cristo e não apenas da atividade ministerial. Oramos pela Suíça, por Cabo Verde, por Portugal, pelo Brasil, por Israel e por todas as nações. Intercedemos pela paz em Jerusalém, paz no mundo. Entrego, Senhor, a equipa, a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, que está no Mundial. Hoje eles vão jogar contra a Argentina, país como Davi contra Golias. Assim como naquele dia o Senhor honrou Davi, porque ele foi lutar no nome do Senhor dos Exércitos. Assim também a Federação Cabo-Verdiana, que todos consideram pequenos, o Senhor lutará por eles, Pai, e eles sairão vencedores, eles sairão com honra desse jogo, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, que os homens e mulheres não apenas conhecem informações sobre Jesus, mas sejam verdadeiramente unidos a Ele pela fé. E agora, Pai, antes de iniciarmos este dia, fazemos apenas um pedido: não permitas que vivamos um único dia longe da Tua presença. Se precisamos escolher entre muitas realizações sem Cristo ou uma vida simples permanecendo em Cristo, Pai, dá-nos a graça de escolher sempre a Tua presença, Senhor, porque compreendemos que a maior tragédia não